Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Greene, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se... Fronteiras do Pensamento. Vozes do Mundo. Brian Greene. O Cosmos Oculto. Tudo escurece. Nuvens filiformes rotacionam em espiral ao redor de um círculo azul. A gravidade é a força que atua sobre as maiores coisas do universo, as estrelas e as galáxias. Por isso, é crucial ter um profundo entendimento quantitativo da gravidade. E é aqui que Isaac Newton dá o pontapé inicial. Pois, no final dos anos 1600, trabalhando na segurança relativa, para onde havia se retirado da Universidade de Cambridge, a peste negra travava uma guerra vitoriosa contra a humanidade. Ele deixa a universidade e vai para a casa da família. E lá, ele pensa, questiona e calcula, observa o cosmos e desenvolve aquilo que hoje chamamos de Lei Universal da Gravidade, que pode ser explicada de forma bem simples. Ela ainda é a lei da gravidade que ensinamos a estudantes do ensino médio em todo o mundo. Ela simplesmente diz que se você tem um objeto aqui e outro ali, você pode determinar a atração gravitacional de cada um sobre o outro, simplesmente especificando as massas dos objetos, seu peso e quão distantes eles estão. Com esses dados, você pode calcular, de acordo com Isaac Newton, o quão fortemente cada um atrairá o outro. E durante centenas de anos de sucesso das ideias de Newton, todos, por cerca de 2 séculos, praticamente acreditavam que a gravidade estava compreendida. Newton nos proporcionou a percepção essencial. Galáxia. Isso é, até que algo dramático aconteceu. Catedral com cúpulas verdes. No início do século XX, um novo pensador surge em cena, um físico. Um pensador para quem não há verdades estabelecidas. Nem mesmo questões que foram resolvidas em uma época anterior e que não poderiam ser trazidas de volta à mesa científica para novos E igual exames. MC ao quadrado. E claro, esse pensador é Albert Einstein. E quando Einstein começou a refletir sobre os resultados de Newton relacionados à gravidade, Einstein percebeu que eles não poderiam estar corretos. Eles não poderiam ser a história completa. Eles poderiam ser um passo importante em direção à verdade, mas faltava algo essencial. Senhor num escritório. E a forma como Einstein chegou a essa conclusão é a mesma que ele usou em todas as suas descobertas. Surge um menino de cabelo preto. Ele fazia o tipo de pergunta que uma criança de 5 anos faria. Menino loiro num gramado. Mas ele levava as perguntas muito a sério, levando-as até a sua conclusão lógica, frequentemente resultando em uma revolução na forma como pensamos sobre as coisas. Agora, neste caso em particular, a pergunta de uma criança de 5 anos que Einstein fez foi simplesmente a seguinte: como a gravidade funciona? Como é que o Sol aqui, de alguma forma, mantém a Terra em órbita, certo? Quer dizer, não é como se houvesse uma corda conectando-os. Não há um braço gigante que se estenda do Sol e agarre a Terra. Então Einstein estava perguntando: O Sol está atrás da Terra. qual é o mecanismo
pelo qual a gravidade opera? Essa é a pergunta que ele queria descobrir. Então, ele parte em uma odisseia que terminou por durar 10 anos. E, finalmente, ele chega à ideia-chave. Cálculos numa lousa. E, novamente, a ideia-chave é aquela que, de certa forma, está diante de nossos olhos. Mas era preciso um Einstein para reconhecê-la. O que ele disse? Ele disse: olha, se aqui está o Sol e aqui a Terra, e há basicamente espaço vazio entre eles, deve ser o próprio espaço que transmite a força da gravidade. Como é que o espaço pode fazer alguma coisa? A brilhante percepção que Einstein teve é que o espaço pode se deformar e curvar, e as curvaturas do espaço agem como rampas e vales que podem influenciar o movimento de um objeto que se move através desse ambiente curvado. Pense, qualquer corpo astronômico, meramente em virtude de sua presença no espaço, ele diz, deforma o ambiente. E dessa forma, influencia o movimento de outros objetos, como os planetas. Simulação corpos celestes Essa estão em é a depressões ideia numa básica. superfície quadriculada. Essa é a proposta de Einstein para o funcionamento da força da gravidade. E neste caso, os belos símbolos matemáticos descrevem a realidade. Agora, este foi um momento-chave na busca pelas leis profundas do universo. Finalmente, tivemos uma compreensão abrangente da força da gravidade. Mas você sabe como as coisas às vezes acontecem. Você resolve um problema e a resposta que você encontra abre uma nova coleção de perguntas que anteriormente você nem sequer poderia fazer. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Desenho do sistema solar numa placa numa porta, Max Planck. A teoria geral da relatividade entrou em conflito com outra teoria que estava sendo desenvolvida mais ou menos ao mesmo tempo, novamente no início do século XX. E essa outra teoria é a Numa mecânica placa, quântica. Pauli. E é esse conflito entre a teoria da gravidade de Einstein e a mecânica quântica que realmente mostra as sementes para os desenvolvimentos na teoria unificada que nos levará à teoria das cordas. Então, eu quero dedicar alguns minutos falando sobre a mecânica quântica. Então, descreverei por que existe um Lupa. conflito. Observe uma pequena região do espaço e imagine que eu a amplie, examinando-a em escalas cada vez menores. De acordo com a incerteza quântica em escalas muito pequenas, o tecido do próprio espaço será incrivelmente ondulado, se despedaçando, se reunindo, como se estivesse parecendo a superfície de uma panela de água fervendo violentamente. E essa instabilidade, forma frenética do espaço em escalas pequenas, entra em conflito com a imagem de Einstein de um espaço agradável e suave, Planeta com anel. de curvatura para o espaço. Então, considere o universo inteiro, certo? Atividade em grande escala importa. Rebobine o filme no tempo. O universo fica cada vez menor e menor. A relatividade geral ainda importa para ele. Chega um momento em que fica tão pequeno que a mecânica quântica passa a importar. Nesse ponto, quando você precisa tanto da relatividade geral quanto da mecânica quântica para descrever o universo jovem, se eles estiverem em conflito, você não terá uma matemática para guiá-lo, e é por isso que se chega a um estado estático. Então, com isso como nossa motivação, vamos agora seguir para a possível solução desse quebra-cabeça. E a possível solução é essa abordagem chamada teoria das cordas. Tudo o que vou abordar daqui em diante está mais no campo da especulação. Mas, como você verá, a especulação possui alguns traços convincentes que, pelo menos, sugerem que ela merece a atenção que estamos lhe dando. Ok, a teoria das cordas. Do que as coisas são feitas? Elétrons, quarks e algumas outras espécies exóticas de partículas semelhantes. Esses são os ingredientes fundamentais de acordo com a perspectiva convencional. A nova ideia de perspectiva especulativa da teoria das cordas é que esses ingredientes não são o fim da linha. A sugestão é que esse tipo de sequência de bonecas russas continua por pelo menos mais um degrau.
A ideia é que dentro de um elétron ou quark, ou de qualquer outra partícula, existe uma maquinária mais fina que consiste em um pequeno filamento de energia, um filamento semelhante a uma corda, e daí que vem o nome teoria das cordas. E as cordas podem vibrar como, de certa forma, a corda de um instrumento musical. Violino, violoncelo, seja o que for, quando vibram, produzem tons musicais. Quando essas minúsculas cordas vibram, não produzem música. Em vez disso, elas produzem as diferentes espécies de partículas. Uma corda vibrando em um padrão seria um elétron. Uma corda vibrando em um padrão diferente seria um quark, e assim por diante. Tudo se unifica como distintas manifestações desse filamento vibrante. Pegue um pedaço de matéria e queremos ver do que ela é composta. Então, o que fazemos é embarcar em uma jornada, mergulhar no objeto, vamos cada vez mais para escalas menores. Você vê os átomos surgindo. Diagrama de um átomo, bem aqui. Você tem elétrons ao redor do núcleo com nêutrons e prótons. E dentro desses estão os quarks. É aqui que a visão convencional se encerra. A nova visão da teoria das cordas é que dentro dessas partículas há algo mais. E esse algo mais pode ser visto como pequenos filamentos vibrantes, as cordas. Então, se essas ideias estiverem corretas no nível fundamental mais básico, essa seria a imagem de como a matéria é criada pela vibração, talvez até mesmo o espaço e o tempo em si. Essa é a ideia básica da teoria das cordas. Vibrando, deformam-se. Como a realidade pode ser se essas ideias teóricas das cordas estiverem corretas? E talvez a característica mais estranha de toda aquela análise matemática revelou ser que, se a teoria das cordas estiver correta, o universo tem mais do que 3 dimensões de espaço. Então, todos nós conhecemos essas 3 dimensões, certo? Elas são, por exemplo, esquerda, direita, frente e trás e cima, baixo. São as 3 dimensões pelas quais todos nós nos movemos livremente no dia a dia. A matemática da teoria das cordas diz que deve haver outras Quadrados dimensões. concêntricos. Acreditamos que essas dimensões podem conter a resposta para uma das questões mais importantes e profundas de toda a ciência. No último século, cientistas mediram no mundo real uma coleção inteira de características do mundo, como a massa do elétron, a massa dos quarks, a força da gravidade, a intensidade da força eletromagnética e assim por diante, uma lista de cerca de 20 números. Foram medidos com precisão. Cálculos numa lousa. Ninguém tem uma explicação para o motivo de esses números terem os valores Sala de específicos aula que com lousas em possuem. paredes laterais. Para quase qualquer alteração neles, o universo como o conhecemos simplesmente desaparece, certo? Quer dizer, se eu tivesse uma máquina aqui com 20 mostradores e convidasse alguém para ajustá-los aleatoriamente, e essa pessoa pode mudar a massa do elétron, mudar a força da gravidade, mudar a intensidade da força eletromagnética, quase qualquer ajuste que essa pessoa fizer destruirá o universo como o conhecemos. A razão é uma característica-chave do universo observável ou das estrelas. As estrelas dependem de processos nucleares para gerar calor e luz. E esses processos nucleares exigem relações delicadas e inter-relações intrincadas entre esses números. Se você mexer com os números, você estraga as relações. Processos nucleares não Explosão de ocorrem. luz. Sem processos nucleares, o universo seria um lugar muito diferente. Sem estrelas. Então, a pergunta profunda é, por que os números tinham exatamente os valores certos para permitir que as estrelas brilhassem, que os planetas se formassem e, em pelo menos um desses planetas que a vida pudesse existir? Não sabemos a resposta. Telas de Nenhuma computador. teoria sabe. Mas, pela primeira vez, a teoria das cordas sugere um quadro conceitual que pode começar a abordar essa questão. Na teoria das cordas, esses números refletem como as cordas podem vibrar.
E a corda é tão pequena que, quando vibra, não vibra apenas nas grandes dimensões, ela também vibra nas pequenas dimensões. E assim como, por exemplo, os fluxos de ar que passam por um trompete possuem padrões vibracionais que são ditados pela forma do instrumento, os padrões vibracionais das cordas são ditados pela forma das dimensões extras. Então, se soubéssemos exatamente qual é a forma das dimensões extras, deveríamos ser capazes de calcular os padrões vibracionais, calcular os números. Círculo filamentoso. Lá nos anos 80, quando eu era estudante de pós-graduação, minha dissertação de doutorado foi um dos primeiros cálculos desse tipo. Recorremos à lista de formas de Calabi e L-shape. Naquela época, existiam 5 formas conhecidas. Pegamos a primeira e calculamos com ela. Descobrimos que as respostas que obtemos não estão de acordo com as observações. Ok, um pouco decepcionante, mas o natural a fazer é voltar à lista e olhar para o segundo exemplo. Quando revisamos a lista, os matemáticos e os físicos haviam encontrado mais formas candidatas. Não eram mais apenas 5 candidatos. Agora chegava a alguns milhares. Durante os anos 80 e 90, a lista continuou a crescer de 5.000 para 10.000, para 100.000, para 1 milhão, para 1 bilhão. Até hoje, a lista tem ordem de 10 elevado a 500. Ou 10 elevado a 500 diferentes formas possíveis para as dimensões extras. Um número imenso, imenso. Então, o que se faz com isso? Houve 3 reações na comunidade física. Resposta número 1. Meu Deus! Cada forma gera previsões diferentes, porque gera diferentes padrões vibracionais. Portanto, nunca teremos previsões definitivas, pois não sabemos qual é a forma correta. E por isso, eu desisto. Resposta número 2. Estamos nisso há cerca de 30 anos, mas estamos tentando responder a questões bem profundas e simplesmente persistimos. E esperançosamente um dia encontraremos uma diretiva matemática da teoria que diga: essa é a forma correta. Terceira reação, vamos levar a sério o fato de que por 30 anos temos tentado encontrar a forma correta e não conseguimos. Talvez isso nos diga que não existe uma forma correta. No sentido de que existem muitos universos, cada um com uma forma diferente para as dimensões extras. E nós simplesmente vivemos neste universo porque a forma que temos é a correta para fazer as cordas vibrarem, para gerar os 20 números que permitem que as estrelas brilhem. Então, o quadro seria o seguinte: você se afasta da Terra, passa pelos outros planetas, deixamos a Via Láctea, saímos da borda do nosso universo, e você descobre que estamos flutuando em um cosmos vasto, populado por muitos, muitos outros universos. E a única coisa que distingue o nosso universo dos outros é a forma das dimensões extras, apenas por ser a correta para fornecer as características que conhecemos. Agora, não temos evidência de dimensões extras da teoria das cordas de outros universos, mas a matemática que levou Einstein à relatividade geral, a matemática que guiou uma linha geral dos físicos até a mecânica quântica, é a mesma matemática que conduziu aqueles insights espetaculares, é a mesma orientação matemática que nos conduz a essas ideias. Elas estão certas? Eu não sei. Mas se encontrarmos evidência observacional para a teoria das cordas, ou dimensões extras, ou outros universos, para mim, isso será a mais impressionante de todas as conquistas intelectuais que a nossa espécie já alcançou. Motivação suficiente para levar isso muito a sério. O planeta Terra gira. Tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curioni. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.